400 anos, o povo de Israel não escutava a voz da boca de um profeta. Parecia que os céus tinham silenciado com aquela única nação que... Estão me ouvindo bem atrás? Estão bem? Com a única nação que era monoteísta. Mas mesmo assim o povo judeu mantinha a esperança da vinda do profeta prometido. E de repente, às margens do Jordão, surge João Batista, anunciando, batizando e falando que após ele viria um muito mais poderoso, que ia batizar com fogo e com espírito, e do qual ele, João, não seria capaz de desatar os nós da sandália. Os dias passam, Jesus é batizado por João, João recusa, fala, Rabi, mas eu é que tenho que ser batizado por você. E ele fala, João, é preciso cumprir a lei. João batiza Jesus, os céus se abrem, Deus manifesta através de uma pomba, dizendo, eis o meu filho muito amado, no qual eu muito comprazo. Os dias passam, João Batista vai ser preso, e lá da prisão, ele vai tomar notícia dos milagres que Jesus estava fazendo. Então ele vai enviar 2 de seus discípulos para ir até Jesus e fazer a seguinte indagação ao mestre Galileu. És tu o profeta prometido ao povo de Israel? E Jesus vai responder aos enviados de João, aos seus discípulos. Diz a João que os cegos passam a ver, que os leprosos são curados, que os coxos, os paralíticos voltam a andar. E Jesus, logo à frente, vai advertir Betsaida e Corazim. E aí vai falar um cântico de amor para as almas, que vai invadir as almas das pessoas humildes, de bom coração, de esperança. Jesus vai dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse cântico de amor e paz vai fazer com aquelas pessoas que seguiam Jesus, via sua bondade, já começava a experimentar da mensagem de Jesus a pureza de espírito, mas muitos ainda esperavam um profeta que chegaria numa carruagem de um príncipe, no poder da espada de um rei. Um deles nós veremos nos testemunhos dos evangelistas, que foi o próprio Judas Iscariotes que se equivocou e aguardava. E Jesus vai dizer mais, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E mais adiante, a gente vai examinando o Evangelho, Jesus vai fazer a seguinte promessa para os seus seguidores. Ele vai falar que na hora certa, ele iria pedir ao Pai para que o Pai enviasse a nós, humanidade, o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, e que esse Espírito da Verdade iria testemunhar o seu ensinamento. Que o Espírito da Verdade iria nos falar coisas que naquele momento a humanidade não tinha condições de entender. E o tempo, através do relógio que é imparável, vai passar. Estima-se que aproximadamente 1 milhão de homens e mulheres foram sacrificados em nome da mensagem cristã, da mensagem de amor, da mensagem renovadora, da mensagem de perseverança do Cristo. Mas em 313, quando o Império Romano tira aquele Jesus de luta, aquele Jesus que as pessoas iam para as arenas morrer. Aqui, quem já assistiu o filme Covarde, fica a nossa dica. É um filme grande, são quase 4 horas, mas extraordinário. Mostra quando os cristãos do cristianismo nascente iriam
para as arenas de Nero, eles iam cantando. E Nero deixava as suas feras 10, 15 dias sem se alimentar, para devorar os cristãos. E eles iam cantando. E aquilo perturbava as almas dos perseguidores. Foram 3 séculos de perseguição. 3 séculos onde o cristianismo puro, o cristianismo da renovação, o cristianismo que o seu seguidor estava consciente da transformação moral e espiritual, estavam conscientes da porta que se abre para a eternidade com o espírito renovado através das lutas e dos sacrifícios na terra. Mas quando o Império Romano tira esse Jesus perseguido e coloca-o no trono do império, a coisa vai mudar. O cristão de perseguido vai passar a ser perseguidor. E o tempo vai continuar avançando. E virão as cruzadas. E espadas serão benzidas dentro de igrejas para que vão para as cruzadas e mate aqueles que não acreditavam no cristianismo. Mas pergunto a vocês, em exercício de reflexão, cristianismo do Cristo ou cristianismo dos homens? Gandhi disse que ele amava o Cristo, mas odiava o cristianismo. Gandhi disse, certa feita, que o maior discurso de todos os tempos na humanidade foi as bem-aventuranças imortais que Jesus narrou no Sermão da Montanha. E ele disse que, do Novo Testamento, somente o Sermão da Montanha já foi capaz para que ele acreditasse no Cristo, mas que os atos dos cristãos eram suficientes para ele não gostar do cristianismo. Portanto, é até bom a gente observar que muitos termos que vêm com o ismo, a gente tem que tomar até um certo cuidado. Porque aonde o homem coloca sua mácula, porque nós não podemos negar que todas as religiões, que é um termo maravilhoso, que veio da Grécia, religare, então todas as religiões têm como propósito religar a criatura ao seu Criador. Se a gente pegar dentro da nossa própria doutrina, obras magníficas, como Exilados de Capela, que vão contar a história de milhares de espíritos que não estavam se fazendo por merecer ficar naquele planeta que ia galgar um degrau avante. Ele ia deixar de ser um planeta, como está acontecendo com o nosso planeta nesse momento. Ele ia deixar de ser um planeta de provas e expiações e ia dar um passo para frente. Ia passar a ser um planeta de regeneração. E muitos espíritos que estavam naquele planeta não quiseram, não tiveram a boa vontade, a coragem, a perseverança, a força de ajudar no progresso daquele planeta. E como tudo que Deus criou vai atender à lei de progresso, certo? Então os planetas também têm que progredir. Aqueles que viram pedra de tropeço, aqueles que viram um empecilho para esse planeta, seja qual for, avançar, terão que procurar uma outra casa. E Jesus, por muita misericórdia, co-criou, basta ver lá os primeiros capítulos do Evangelho segundo João, que ele co-cria, no início era o Verbo se fez carne, né, e vai, co-cria esse planeta com Deus, exatamente para o quê? Servir de morada para quem? Para nós. Nós quem? Esses espíritos desobedientes. Que, diz a nossa literatura, que Jesus assumiu um compromisso com Deus em mais ou menos uma cerca aí de 24 bilhões de espíritos. Ele está encarregado de colaborar, de ajudar no progresso de cerca de 24 bilhões de espíritos que estão aqui no planeta, seja uma parte encarnada e uma maioria desencarnada. E nós viemos, por misericórdia desse Cristo que é o governador. Então, quando a tristeza abate a humanidade, quando uma pessoa começa a ficar muito triste e às vezes até deságua na depressão, a gente começa a imaginar que o mundo está piorando. A gente liga a televisão na parte da tarde, com certos canais,
E são notícias terríveis. A impressão que se passa é que nós estamos como os caranguejos, andando de para trás. E nem sei se na altura do campeonato os caranguejos ainda andam de marcha ré. Deve que já mudou a estratégia também. Porque nós estamos num momento de fechar um ciclo. Muitos falam que esse ciclo que nós vamos fechar, que é um ciclo onde o planeta está deixando de ser provas e expiação e vai passar para um planeta de regeneração, que dependendo da nossa preguiça, dependendo da nossa falta de vontade, pode demorar 1000 anos. Mas se nós arregaçarmos as mangas da nossa camisa e colaborar com Cristo, falar, Senhor, eu quero ser um trabalhador humilde da sua seara. Eu nunca me esqueço, isso há mais de 20 anos, eu estava em Campinas fazendo curso, e o palestrante, né, ele pegou e falou assim, Luiz, se a gente conseguir um diploma de servo inútil na seara de Jesus, tá ótimo. Já tá bom demais. Você é um servo inútil, mas é da seara de Jesus. Melhor do que ser um servo super útil na seara das trevas. Então vamos, com humildade, ser aquele enxadãozinho com dente. Mas mesmo enxadãozinho com dente, ele quer fazer o buraquinho para servir de morada para a semente que vai germinar e que vai crescer, vai produzir. Mesmo um buraquinho quase que inútil, feito por um enxadão enferrujado e cheio de dente, mas que sejamos esse enxadãozinho que com toda a sua limitação faz aquela diferença. Basta ver a história do girassol, que o sol bate nele e ele está morrendo, e ele quer caminhar para chegar à sombra, e ele não consegue porque o sol vai te sugando as suas forças, sugando as forças. Quando ele vê que vai morrer, ele se tomba, o vento joga a semente aonde estava merejando uma água e um novo pé de girassol vai nascer. Esse era aqueles cristãos da época do Cristo perseguido. Do Cristo que foi imolado, que foi levado à cruz, que pregou a ressurreição da alma, que nós, o grande recado de Jesus, que nós encontraríamos após a porta, uma cortina chamada morte, muita vida, e vida em abundância. Mas por anos e anos, essa mensagem foi interpretada ao avesso, e começaram a perseguir em nome do Cristo, e jogaram milhares de pessoas numa fogueira pseudo-santa, porque dizem que eram portadores das crenças de heresia. Não acreditavam no Cristo, mas no Cristo conforme eu entendo. E não no Cristo como todos os corações têm a liberdade de enxergá-lo. Não há democracia, minha gente, maior do que a democracia pregada por Jesus. É a democracia, como que é seu nome? Perdão? Lorena, é a democracia onde que eu olho, imagina assim, eu vendo Jesus adentrar por aquela porta, e eu vejo de um jeito, e você vê de outro. De repente, Lorena, a gente olha para aquela porta e entra ali agora uma criança com a camisa rasgada, a bermuda suja, o pé todo sujo, sabe, mora na rua. E eu olho e falo assim, vai chegar, vai começar a pedir, vai atrapalhar a palestra. Mas de repente você olha e fala assim, foi a espiritualidade que pegou aquela criança e trouxe ela aqui agora. Porque o acaso não existe. Então tá vendo como há várias formas de você ver a presença de Jesus? Aquela música bonita da família que prepara uma janta para receber Jesus e de repente bate um homem na porta e fala que estava com muita fome. O dono da casa pega e fala, e agora o que eu faço? Já que Jesus está atrasando um pouquinho, eu vou arrancar uma coxa aqui. Jesus chega e não vai perceber muito não. O frangão está aqui, só uma coxa. Vai tirar uma coxa do frango, dá para aquele homem e vai embora. E ele olha no relógio, ó, Jesus marcou 8 horas, é 8h20. Aí bate uma criança. A criança fala que estava com fome e queria atenção. Ele coloca a criança na mesa, tá outra coxa do frango para a criança, conversa ali, conta uma história para a criança quer ir embora, vai embora. Aí, pouco tempo depois, bate na porta, ele vai ver, aí era o convidado, aí era Jesus.
Jesus senta na mesa, na hora que tira o pano do frango, tira o frango, ele, envergonhado, fala: Jesus, a gente fez com o maior carinho para o senhor, o senhor atrasou. Aí o frango agora não tem as duas coxas. Aí Jesus pega e fala assim: mas como eu atrasei? Primeiro eu bati aqui, na feição, na pessoa de um homem pedinte, e você me deu uma coxa de frango. E depois eu bati na forma de uma criança, e você me confortou e me deu a comida. E vai fazer menção àquela parte do Evangelho. Quando eu estive sede, me deste de beber. Quando eu estive faminto, me deste de comer. Quando eu estive nu, me vestiste. Quando eu estava preso, fostes na prisão me visitar. Então, quando destes a qualquer um copo de água, a mim mesmo estará dando. Só que hoje, a humanidade está pedindo outro tipo de copo de água. Hoje eu conheci um rapaz bonito, deve ter uns 25 anos de idade, em profunda depressão. Sabe, eu fiquei ali conversando com ele e tudo. E a gente percebendo que a questão é o vazio existencial que Divaldo Franco, através de Joana de Anjos, fala com tanta maestria. Nós estamos vazios do verdadeiro alimento. Nós adentramos hoje aos supermercados, tem de tudo. Tem supermercados em que a gente vai encontrar 50 prateleiras dos mais variados alimentos para nos fartar. Um dos problemas de saúde mundial hoje é a obesidade. Muitos têm uma luta ferrenha contra a balança. Então, para a pança, a ciência desenvolveu muito, nós estamos super abastecidos. Mas e para a pança da alma? E a alma? A nossa alma, gente, está igualzinha àquelas almas, aquelas pessoas que viram João começando a pregar na beira do Jordão, que era aquela voz que vinha clamando do deserto, que após ele viria um profeta que sairia fogo, que iria batizar pelo Espírito, porque a nossa fome é espiritual. E quando talvez a nossa fome hoje não é tanta nesse sentido, mas nós trouxemos alguém que está aqui, que está com essa fome. Porque não é à toa. Como é que é seu nome? Nayane? Daiane. Você sabia que quando você vem para casa espírita, às vezes você traz uns 3 com você? Eles veem você passar na rua. Porque às vezes você chega assim na farmácia e fala: nossa, eu cheguei na farmácia, nossa, passou um arrepio sim. Aí você fala: deve ser aquela cortina de ar que tem assim na porta. Que a gente arruma tudo quanto é explicação por questão espiritual para não ser espiritual. Somos espíritas. A gente faz isso. Mas não. Ali tinha um espírito. Esse espírito percebeu sua frequência de estudar a doutrina dos espíritos, de se preocupar com a condição espiritual. Então ele sentiu aquilo e falou assim: eu vou atrás dela. E você vem para cá e ele vem. Então esse espírito chega aqui, é a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade, a sua responsabilidade, a responsabilidade de todos, da gente fazer um campo de vibração para que a espiritualidade, ainda mais essa casa aqui, Francisco de Assis é a pessoa, o homem, que mais entendeu a psique de Jesus. Dos reencarnados, ninguém entendeu melhor o pensamento de Jesus do que Francisco de Assis. Que, daqui, chovendo molhado, mas vale a pena falar o óbvio, que reencarnou num momento crucial, num momento que era preciso dele reformar a igreja. Por isso que Jesus fala para ele: Francisco, reforme a minha igreja. E ele entende que era a capelinha que ele tinha lá perto da casa dele. Mas era para reformar os templos religiosos que cada um carregamos dentro do nosso coração. Para reformar a verdadeira igreja. E ele consegue. E ele consegue fazer uma reforma da mentalidade dentro da igreja. De tirar um Cristo superpoderoso, estou falando em poder humano, mais parecido com um rei do que aquele Galileu caminhando às beiras do lago de Genezaré, tocando na cegueira de um, fazendo ele a ver, indo na casa de Jairo com a menina morta e fazendo ela reviver, indo até a casa de Centurião e fazendo
o filho dele levantar. Aquele era o Cristo, e é desse Cristo que até hoje nós, encarnados, e os companheiros que nós trouxemos que estão aqui, numa casa espírita, normalmente, a proporção é 3 por 1. Um encarnado para 3 desencarnados. E faz sentido. Não falei há pouco tempo que há uma média de 24 bilhões de espíritos sob a responsabilidade do Cristo de Deus? É mais ou menos essa média, né? 3 por 1. Então, enfim, para facilitar o raciocínio, há muito mais desencarnados desse recinto aqui do que encarnados. Por isso, eu bato sempre na tecla. Quem aqui não faz, comece a fazer e faça de forma responsável o culto do evangelho no lar. Mas, Luiz, eu sou viúvo e moro sozinho. Luiz, eu sou divorciado, sou divorciada, eu sou solteiro. Eu moro sozinho. Não mora sozinho. Jesus disse que onde tiver um ou dois, reunidos meu nome, ele estarei meio deles. Certo? E todos aqui concordam comigo que a gente tem pelo menos um anjo da guarda? Então, que horas que eu estou sozinho? Nunca estou sozinho. Então, mesmo os que moram sozinhos, só que nós temos que ter respeito com a humanidade. Quem espera quem? O paciente vai para o consultório, espera o médico, ou o médico chega lá bem mais cedo e espera o paciente? Como é que é seu nome? Oi? Pedro. Quem espera? O paciente espera o médico ou o médico espera o paciente? Normalmente o médico. O médico espera o paciente? Rapaz, me conta onde é isso, hein? Às vezes o médico. É horário marcado, né? Porque eu tô acostumado a sentar lá e ó, e ler revista, e abre o WhatsApp, e abre o Instagram, e lê outra revista, e lê jornal, não é? Normalmente, Pedro, o paciente que espera o médico. Ele chega lá, anuncia para a secretária do médico, ó, eu, Luiz, cheguei, estou com uma consulta marcada para 2 horas da tarde. Aí ela fala assim, é por ordem de chegada, chegaram esses 3 aí, você é o próximo. Aí eu fico lá esperando, aí o médico consulta a Daiane, consulta você, e depois me chama. Normalmente é assim. No mesmo jeito, nós temos que levar essa interpretação para o plano espiritual. Eu marco na minha casa o culto do evangelho lá para segunda-feira, 8h30 da noite. 9 horas da noite eu não comecei. E tô assim, a doutor Bezerra tá ali esperando. A hora que eu terminar minhas coisas, eu sento lá e falo, doutor Bezerra, vamos trabalhar aqui? Vamos proteger meu lar agora. É eu que tenho que esperar, né, o doutor Bezerra de Menezes. É eu que tenho que esperá-lo. Então, se eu marquei 8h30, eu vou abrir o evangelho, vou fazer a leitura, morando sozinho, com a casa com 5 pessoas, com 10 pessoas, seja lá a quantidade, não importa, que eu acabei de falar que a gente nunca está sozinho, e vou fazer ali a leitura. Ah, Luiz, eu não sei comentar, mas você sabe ler, sei. Então você leia. Vai lendo, pega ali. Igual hoje mesmo, né, o tema nosso está dentro do capítulo 11 de Mateus. Então pego o capítulo 11 e vou lendo. Deu 20 minutos, tá bom. Faço uma prece e encerro. Mas por que fazer? Primeiro que a gente vai começar protegendo a minha casa, e à medida que você for disciplinado no horário, no dia da semana, você vai começar a proteger a vizinhança, e quando pensar que não, a espiritualidade está vindo em números e mais números de espíritos protetores, porque ele sabe que pode vir naquele dia, pode vir naquele horário, que vai estar um cidadão ali sentado com o pensamento elevado estudando, e o bairro todo vai estar protegido. Então, quando a Daiane sair na rua, o espírito que está ali com sede, ele já cansou de sofrer, ele não aguenta mais sofrer, ele vai ver a luz nela. Ele vai ver uma luz nela e vai segui-la, e ela vai trazê-la para aqui. E vai trazê-lo para aqui, o espírito. E quando Daiane traz esse espírito para cá, Daiane está fazendo uma caridade com essa alma sofredora que precisa de amparo. Quando chegar aqui, a direção espiritual dessa casa, o espírito coordenador com a equipe dele, vai pegar esse espírito e vai levar para os postos de atendimento, para as comunidades espirituais adequadas, e ele vai começar o tratamento. E quando passar 1 ano, 2 anos, seja lá o tempo, cada um vai ter um tempo que ele vai necessitar para se recuperar, esse espírito vai se tornar um trabalhador da casa. Agora, no carnaval, eu estava assistindo um vídeo no Instagram da saudosa médium Isabel Salomão,
E ela estava contando uma história que, normalmente, no carnaval, fecham-se as casas espíritas. Mas que ela recebeu o comando do mentor da casa que era para abrir. E ela passou a abrir. Aí, um certo dia, estava lá de carnaval, a casa espírita aberta, chega na rua, desencarnados. Espíritos carnavalescos. E querem invadir a casa espírita. Aí o porteiro, né, o espírito, protetor daquela casa, toda a casa espírita tem uma segurança. Vocês lê lá Nosso Lar, você vai ver que as casas espíritas têm uma segurança. Esse espírito, ele pega e fala com esse espírito protetor da casa, chama Valdeci. O Valdeci pega e fala com os espíritos que querem invadir. Se vocês quiserem adentrar, pode até adentrar, mas tem que arrumar uma vestes adequadas, desse jeito não. Esse espaço aqui é o espaço de oração e de respeito. E na hora que a rainha da bateria que estava na frente viu a espada dele, e era uma espada dourada, demonstrando a envergadura moral, a evolução daquele espírito, ela se encantou. E ela quis adentrou, assistiu a palestra, gostou, ficou, se internou para tratamento naquela casa e hoje é uma trabalhadora de destaque, uma protetora daquela casa espírita. Então nós trazemos, às vezes a gente acorda e fala assim, eu não sei porquê, mas no dia da palestra, da mediúnica, no dia dos trabalhos na casa espírita, gente buzina mais comigo no trânsito, né, me xingam, parece que meus parentes ficam mais agitados dentro de casa. Sabe tudo isso? Primeiro, nós temos duas teses, tem mais duas teses. Primeiro, né, os nossos obsessores, Luiz, você tá doido, mas eu tenho obsessor? Jesus não teve? Se Jesus teve, por que nós não vamos ter? De repente, o obsessor quer nos desestabilizar, não quer que a gente venha para cá com um padrão vibratório e condições de ajudar o trabalho. Mas pode ser também que por nós sempre estarmos aqui, algum espírito em estado de necessidade aproximou da gente e está pedindo socorro. Aí, o que eu faço? Nossa, hoje fez calor demais. Quanto graus você falou que deu? Hoje, São Francisco, 44 graus. Eu não vou, não. Calor demais. Eu não vou, não. Quem que você frustrou? Você frustrou a expectativa daquele espírito, cara, que estava contando que você ia trazer ele. Porque imagina o seguinte, chega aqui uma parenta sua, ou parente de São Paulo, e ele é de uma determinada religião, e fala só, hoje tem um culto, tem uma missa, tem tal atividade lá na minha igreja, no meu templo. Vão lá comigo? Você vai com ele, por quê? Porque ele é daquela religião, ele já sabe tudo como é que funciona, ele conhece algumas pessoas lá, então você vai se sentir segura, perto daquela pessoa. Não é assim? Manda você lá sozinho, você vai? Não vai? Gente, do mesmo jeito que é desse lado, que é do lado de lá, não foi que Jesus disse? Assim na terra como no céu? Então o que acontece? Esse espírito pega e fala assim, Pedro, toda quarta-feira tá lá, hoje eu vou lá, porque Pedro já conhece, é filho dela, né? É filho dela? É. A mãe dele também vai, então eu vou estar seguro com ele, já conhece tudo lá e tudo, eu vou com ele. Pedro, na hora H, você fala, não, tá calor, não sei o que, eu não vou não. Não vou. Você deixou de ajudar aquela alma que estava contando que você ia trazer. E mais, vai aumentar mais um pouco da nossa responsabilidade. Eu passando ali na rua, né, o espírito sentiu, através da energia que eu estava vindo para cá e quis vir comigo. Aí eu venho. E começo a faltar. Vem uma vez por mês, vem hoje, vem daqui 60 dias. Ele vai me cobrar. Por isso que vai chegar na terça-feira eu vou ter dor de cabeça, vai chegar na terça-feira, vai em casa, vai estar agitado, porque fica me cobrando. E hoje você vai? Me levou aquela vez e não voltou mais, né? Chegou lá só para falar que é tanta coisa bonita, que a turma de gente lá que acha que é santo, que a turma de gente que acha que é melhor do que todo mundo, e agora você não vai voltar lá comigo? É assim? É desse jeito. Aí o que acontece? A gente começa a sofrer pressão, começa a doer. Começa a doer. E a gente fala, cara, eu tava tão bem, divide minha cabeça, começou a doer do nada. Porque a gente está em falta com alguém. E às vezes a gente não vê esse alguém. E às vezes esse alguém é o nosso tio. Às vezes, a gente fica se imaginando espírito e começa a pensar que ele não conhece, né? Às vezes esse alguém é o nosso irmão. Não, ele era pessoa muito boa.
tem certeza que está no lugar bom lá no nosso lar. Mas de repente ele escondia dentro dele um apego tão grande que ainda está enraizado na terra. O imã, meu pai usava muitos termos. Usa, né? Que o pai tá com faz 83 anos, mês que vem. O pai usa muitos termos, fala o imã da terra. É preciso andar descalço para pegar o imã da terra no pé. É preciso andar no mato para você pegar o imã, sabe? Ele falava disso. Mas há mesmo, a terra, há um centro de força tão grande, gravitacional, que atrai demais o nosso espírito para as coisas da terra. Portanto, que quando a gente está indo para uma festa, parece que não mexe com a gente, cria ansiedade. Os prazeres. Quem está marcando a hora? Os prazeres da terra nos puxam muito. Exatamente, pensando nesses prazeres e nos poderes, que a humanidade vai ficar de 313 até 380, quando o Império definitivamente adota o cristianismo como sua religião, até o século XIX. E aí, no século XIX, vai acontecer o cumprimento de uma das palavras de Jesus na Bíblia. Os fariseus pedem para Jesus mandar os seus discípulos calar a boca. E Jesus vai responder para eles o seguinte: se meus discípulos não pregarem a minha palavra, até as pedras clamarão. E era uma parte na Bíblia que eu não conseguia interpretação. Eu pensava uma coisa, um falava outra comigo, pensava, e eu ficava naquela, tudo bem, Jesus tem poder mesmo, mandar aquela pedra ali falar, você só vê igual nos desenhos, né? A pedra vai abrir a boca e vai começar a falar. Mas Jesus precisa dessa firula toda? Desse desenho de animação todo? Não precisa. E até que um dia, quando eu fui folhear mais a fundo o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, aí eu consegui essa interpretação. Nós passamos um largo tempo da história interpretando o Evangelho de Jesus ao avesso, perseguindo em nome dele, matando, colocando na fogueira, indo para a cruzada, cortando a fio de espada em nome dele. Isso é uma interpretação ao avesso. A verdadeira interpretação do Evangelho começa quando realmente Jesus vê que nós, discípulos, não iríamos mesmo pregar a sua verdadeira palavra, não iríamos pregar a sua verdadeira mensagem. Ele faz as pedras dos túmulos começar a falar. Porque na época de Jesus, não fazia buraco no chão, colocava o caixão, não. Fazia uma abertura na pedra, colocava a pessoa lá dentro e tampava com a pedra. Então, se nós, discípulos, negasse de pregar a sua mensagem na santidade que ele viveu, exemplificou na terra, até as pedras clamariam. E isso aconteceu. E a humanidade começou a pregar, começou a falar de um Cristo que não tinha nada a ver com aquele Jesus vindo desde a manjedoura. Então as pedras dos túmulos começaram a clamar. E começaram manifestações nos Estados Unidos, através das irmãs Fox, e as mesas girantes, lá em Paris, começaram a se movimentar. Madeira, que não tinha nervos, que não tinha sangue, começaram a dar respostas inteligentes. E Kardec vai pesquisar esse fenômeno. Então, em 18 de abril de 1857, a voz das pedras chegam até nós através do Espiritismo. E o Espiritismo, caindo em terra fértil, ele vai trazer a mensagem de Jesus rediviva. Luiz, como assim? O Espiritismo vai trazer para a nossa alma que as dores que nós enfrentamos no dia a dia não são porque Deus escolhe um para ser feliz, o outro para ser triste, que escolhe um para ter depressão, o outro para ficar dando pulo de alegria, que ele escolhe um para ser paraplégico e o outro para ser um atleta profissional, que ele escolhe um para ser um mega empresário e um outro para ser um pobre. Mas, pelo contrário, que pelas nossas escolhas lá do passado, nós fomos semeando o que hoje nós estamos colhendo. E que ninguém faz nenhum mal contra mim. Sou eu mesmo, o único capaz de fazer um mal contra mim. Por isso que aqueles cristãos nascentes entravam para dentro da arena de Nero, sabendo que nas suas costas iam ser soltos centenas de leões famintos, e entravam cantando.
e leão bocava o braço e eles estavam cantando, e até que o leão fazia cessar a voz, porque cortava a garganta. Mas até no último instante, e eles acordavam no além-túmulo, cantando louvores, a mensagem renovadora de Jesus. E o Espiritismo vai falar para nós que nos dias de maiores dores, nos dias de maiores conflitos, talvez sejam nesses dias que nós estamos recebendo a maior lição. Porque se nós não formos capazes de Jesus aqui nos passar a lição através do amor, nós teremos que receber essa lição através de uma mestra, através de uma professora chamada dor. E isso vai nos encorajar. Isso vai fazer com aquele gigante deitado que trabalhava com Chico, foi companheiro do Chico, a deitado numa cama, cumprir sua missão, deitado numa cama sem poder mexer, em sentido dores da mesma posição o tempo todo, dar cantos de louvores por estar experimentando a prova sem revolta. Porque se sofrer e for revoltado, vai ter que repetir a prova. Porque é na resiliência que mora a nossa nota que nós fomos aprovados naquela prova. É a gente aceitar. A poetisa, a Marília Mendonça, falava: aceita que dói menos. No dia que a gente entender essa fala dela, de aceitar as provações, não ser acomodados, porque Jesus não foi acomodado. Ele chegou no templo e viu que estavam fazendo negociatas dentro do templo, chutou gaiola, soltou os passarinhos. Então ele não é acomodado. Tanto que ele disse que meu pai não cessa de trabalhar e eu também não cesso. Mas que nós, nos dias mais difíceis, nós convoquemos a espiritualidade superior, convoquemos o nosso anjo da guarda. Não há um ser sobre a terra que esteja desamparado. Todos os seres na terra têm pelo menos um tutor por ele. Que nós invoquemos, que nós proclamemos esse tutor espiritual para nos ajudar a passar por aquela prova. Vejamos Lívia Lentros, que venceu a vaidade da sociedade. Era esposa de um senador do Império. Hoje, ser a esposa de um senador da República já é um grande status. Imagina uma senadora do Império Romano. Ela venceu o status, venceu a vaidade e foi viver o amor nato, o amor redivivo de Jesus, e foi morta pelos leões. Mas como que ela acordou do lado de lá? Olha que história linda, né? De Jesus, Lívia, atravessaste a porta estreita, vinde ao reino de meu pai. E o esposo dela, 50 anos depois, aceitando e vivendo da melhor forma possível a prova dos 50 anos depois, na pele de um escravo. Essa é a mensagem do Espiritismo, a mensagem do Espírito de verdade, a mensagem do Consolador que Jesus prometeu. Porque ele disse que enviaria o Consolador. E que se nós não pregássemos, as pedras iriam pregar. Pois as pedras se abriram, os túmulos se abriram, as vozes vieram dos túmulos. E o Espiritismo está aí consolando as almas. Lembra das histórias de Chico Xavier, de mães desesperadas que perderam o sentido da vida porque o filho morreu. No vulgar humano, morreu. Mas chegando até Chico, recebia, por misericórdia da espiritualidade amiga, o recado do lado de lá: o seu filho não morreu. Ele desencarnou, ele está vivo. A situação dele é essa e essa. E trazia-lhe histórias para não deixar dedos de dúvidas se aquilo era uma invenção da cabeça do médium. Porque só aquela pessoa e o comunicante que tinham vivido aquela experiência, mas ninguém sabia daquilo, somente os dois. E aquilo confortava a alma daquela mãe, que enxergava uma nova vida. E ajudar as pessoas. Iam praticar a caridade, porque fora dela dificilmente encontraremos a salvação. A salvação de quê? A salvação da ignorância. A salvação de que após o apodrecimento disso aqui que vocês verem, surgirá um ser imortal que pode estar bem ou não tão bem, a depender do que isso aqui está fazendo na sua experiência terrena. Eu quero agradecer a atenção de vocês e finalizar com a história
que serve a todos nós. A história da renovação. Porque o Espiritismo veio para nos renovar. Uma águia foi projetada para viver 70 anos. Mas quando a águia completa 40 anos, os seus bicos já estão curvos, as suas garras já estão velhas, as suas penas já não a protegem mais. Então essa águia, ela tem duas escolhas, duas opções, e ela vai fazer uma. A primeira escolha é chutar o pau da barraca e deixar aí, daqui a pouco tempo ela vai morrer. E pronto. A segunda escolha é ela escolher um monte bem alto, um penhasco bem alto, onde lá ela vai estar protegida e que lá tenha alguns roedores, alguma comida por perto. Então ela vai ficar lá 150 dias, 5 meses. E ela vai bater o bico na pedra até aquele bico cair. E quando aquele bico cair, um novo bico vai surgir. Agora com esse bico novo, ela vai bicar as garras e vai arrancar as garras uma por uma. Aí agora ela está com um bico novo e as garras nasceram, está com garras novas. Agora com o bico novo, agora com as garras novas, ela vai arrancar toda a sua penugem. E dali a poucos dias, ela estará com bico novo, ela estará com garras novas e com penas novas. Ela está pronta, ela está apta para viver pelo menos mais 30 anos. Somos nós. O Espiritismo está aí nos dando uma opção. Viver a mensagem e fazer a nossa reforma íntima, a nossa renovação. Ou a gente ceder ao apelo do mundo e chutar o pau da barraca. Fica o nosso apelo, inclusive para esse que fala, porque aquele que vem aqui na frente falar é o mais necessitado, que nós optemos pela mensagem do Espiritismo, da nossa renovação com Cristo. Muito obrigado a vocês.